Fala pessoal, beleza com vocês? Gilberto aqui trazendo hoje mais um vídeo com um processo de pintura de uma peça insana. Dessa vez eu trago Sagat do Street Fighter. Isso mesmo, essa peça tá absurda de linda. Vou falar pra vocês que até eu me surpreendi com o resultado final dessa peça. Vocês podem ver aqui no canto aqui, cara, o resultado tá incrível. Então vou trazer o passo a passo de como eu fiz o processo de pintura dessa peça aí, do início ao fim, com segredinhos e algumas coisas a mais que eu incrementei nessa peça. Mas se você gostar do vídeo, já peço que deixe aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Bora pro passo a passo então? Começando pela base, eu vou fazer a aplicação de um fundo preto. Essa base ela tem uma aparência meio que de terra e tem alguns detalhes de grama ali. Então eu vou começar lá com a aplicação do preto já para tudo. Não tem muito segredo, como eu sempre começo nas bases. Eu acho que o fundo preto ajuda bastante quando você quer dar profundidade e você não precisa ficar fazendo muito wash depois. Depois disso eu vou fazer um dry brush mais, vamos dizer, mais molhado assim, com o marrom normal da Acrylex aqui. Lembrando que todas as tintas que eu estou usando aqui são Acrylex, 100% Acrylex nessa peça. Então faço um dry brush mais molhado assim para ficar mais grosseirão com o marrom e deixando mais a parte preta só no fundo. Depois disso eu venho com o amarelo ocre, com um dry brush um pouco mais seco, para pegar só nas pontas ali, para pegar aquela questão de luz, onde pega mais luz e querendo ou não um efeito diferenciado. Já para a criação de uma transição mais bonita entre as cores, eu faço a aplicação de um wash preto e depois eu entro com um wash preto também novamente nas partes mais onde não pegam luz, digamos assim, as partes nas fissuras da pedra ali, onde ficam aqueles vincos. Então eu faço uma demarcação melhor ali para criar um efeito bem legal de luz e sombra. Aqui eu faço a aplicação com o terra queimada em alguns pontos específicos ali mais estratégicos para criar um efeito de terra ou uma coisa, uma transição, tipo até um detalhe a mais ali, querendo ou não, são duas cores, não cria um efeito legal. Depois disso eu venho com um dry brush bem sequinho ali novamente com o amarelo ocre. Eu vou pegando só nas pontas ali e um pouco onde eu apliquei o terra queimada, para poder criar uma suavização na transição das cores. Então bem sequinho, bem de leve, nada muito grosseiro, só para ficar algo bem bonito e dar aquele acabamento e aquele detalhe mais bonito na peça. Já para o efeito do Tiger Uppercut que tem na base, eu usei a resina Clear para fazer os poderes ali, e depois eu passei um verniz incolor para trazer bem a transparência dessa peça, e depois eu comecei a fazer a aplicação do verniz vitral laranja. Eu gravei meio de lado aqui porque foi o que deu para fazer, que eu queria fazer uns vídeos diferenciados, mas não tem muito segredo, a aplicação do verniz vitral em cima da resina Clear traz o efeito perfeito para vocês. Partindo para o Sagat, o tom de pele dele eu usei um siena natural para fazer o tom de base. Apliquei o siena natural em toda a peça, todas as partes de pele dele. E depois da aplicação do siena natural fiz duas camadas, porque essa tinta é bem chatinha. Eu vim usando a tinta camurça para fazer a parte de pré-sombreamento. Eu usei o camurça de cima para baixo para criar dois tons de peles ali, onde pegam sombra e onde pega a iluminação de toda a parte do corpo dele. Montei mais ou menos para ver como é que ia ficar, comecei a ficar como eu queria, e depois é só aplicar tranquilamente, não tem muito segredo aqui. Depois disso a gente vai entrar com os washes aqui. Eu usei o wash amarelo, vermelho e o azul. Então eu fiz o que? Eu passei uma camada de wash vermelho em toda a peça, sequei, tirei o excesso, depois passei a camada de wash amarelo em toda a peça, sequei também, tirei o excesso e fiz esse processo duas vezes. Eu passei o wash vermelho de novo, depois o amarelo, e para finalizar eu entrei com um wash azul bem diluído. Então para você ver, a camada que eu usei como base já ajudou bastante para chegar no tom de pele que eu queria, que é bem próximo do Sagat. Depois disso eu vou usar um wash marrom para fazer a cicatriz que ele tem no peito e mais uma cicatriz que ele tem do lado da cabeça ali nas duas heads que ele tem. Eu faço a aplicação de wash marrom, depois eu faço um outro vermelho e faço um marrom novamente. Partindo para a parte da cabeça, eu vou usar o próprio wash vermelho que eu já tinha nos lábios dele ali, porque querendo ou não, como ele já tem o tom de pele base formado, eu só vou aplicando o wash vermelho passo a passo, uma de camada de cada vez, secando ali, para poder chegar no tom de lábio, que geralmente ele é mais avermelhado. Então como o wash ele é mais transparente, vocês podem ver que ele vai ficar com um tom bem próximo do tom de pele, então não precisa criar nenhuma tinta, nada específico só para a boca. É só você fazer o tom de pele padrão, e depois aplicando o wash por cima que você chega no resultado bem legal. Já agora a outra parte da head não tem muito segredo, né? Como o Sagat tem apenas a pupila branca ali, a baga do olho branco,
é só pintar um olho de branco. Tapa-olho ali, eu peguei o nanquim preto da Acrylex mesmo, concentração, bastante concentração, pincel bem fininho para fazer a tirinha do tapa-olho dele. Pintei a tira do tapa-olho, pintei o tapa-olho, processo bem simples para as duas heads. Aqui ele tem uma head com a boca fechada e outra com a boca aberta. Então, na boca aberta ali a gente vai usar o vermelho escarlate para fazer o céu da boca, que é um vermelho mais escuro. Vou usar um vermelho fogo, o vermelho fogo para fazer a língua. E vou fazer uma mistura desse vermelho fogo com um branco, que fica um pouco rosado, para fazer os detalhizantes da língua também. Depois eu uso o wash para fazer a marcação das gengivas e o branco para fazer a pintura dos dentes dele também. Não tem muito segredo aqui, mas é bastante concentração e respiração bem para não ter erro e estragar toda a pele do rosto dele. Já para as partes das faixas da perna, do braço dele, eu isolei toda a peça, comecei a fazer a aplicação com o fundo branco e fiz o fundo branco no calção também, porque isso ajuda a pegar o azul mais decentemente. E se você aplicar o azul em cima do cinza, ele vai ficar um azul mais escurecido. Nas partes e faixas, depois de pintar de branco, eu fiz a aplicação de um wash marrom. Apliquei o wash marrom, tirei o excesso e depois eu entrei com um wash preto por cima do marrom. Isso dá um aspecto de envelhecido, um aspecto de sujo e traz um ar de desgaste, um ar de luta e traz mais vida para a peça e deixa ela mais bonita no resultado final. Já na pintura do calção aqui, depois da aplicação do fundo branco, eu vou trazer o azul padrão da Acrylex, azul normal. Faço a aplicação de todo o azul no calção. Entro com um dry brush branco com um pincel bem seco para trazer os relevos dos shorts ali para fazer um efeito de iluminação. Depois que eu aplicar o dry brush branco, eu vou trazer o azul um pouco mais diluído, só para criar uma transição legal e não ficar aquela coisa chapada branca com azul. Então ele cria dois tons de azul ali, fica algo mais bonitinho. Depois disso eu vou isolar o resto da bermuda e fazer a aplicação do vermelho na parte da cintura dele. E para finalizar aqui, eu vou escrever o Tiger com o dourado da Acrylex também. E agora, para fechar com chave de ouro a parte do calção, a aplicação de um washzinho preto de baixo para cima ali, que vai trazer todo o efeito de luz e sombra bacana para essa peça. E fica agora com o resultado final dessa peça insana que eu resolvi fazer e pintei ela em um dia, meus amigos. Isso mesmo, eu fiz toda essa pintura em um dia. Então é questão de prática e poderia ficar melhor? Poderia ficar melhor. Mas eu gostei do resultado. Deixa nos comentários aí o que você achou do resultado final dessa peça. Se gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Valeu, galera!